Olá, meu nome é Fabrício Negrão e no vídeo de hoje nós vamos ver alguns produtos notáveis. Bom, primeiramente, o que são produtos notáveis? Produtos notáveis são multiplicações entre polinômios que apresentam um determinado padrão, uma determinada regularidade. E se nós conseguirmos memorizar essa regularidade e o momento em que ela aparece, isso pode facilitar em muito os nossos cálculos e a resolução de vários outros exercícios, tá? Alguns padrões são muito famosos e recebem inclusive nomes especiais. O primeiro é esse aqui, ó, quadrado da soma. O que seria? Seria uma soma de dois elementos, tá? Elevado ao quadrado, no caso, a mais b ao quadrado. E qual que seria o desenvolvimento disso? Repara a forma como eu enuncio que te ajuda a memorizar. O desenvolvimento seria o quadrado do primeiro número mais duas vezes o primeiro número pelo segundo número mais o quadrado do segundo número, tá? Os números aqui estão representados por letras A e B. Bom, agora a gente vai ver como que a gente desenvolve isso e como que o caminho é muito mais longo para que você chegue ao final disso e descubra que é muito mais fácil memorizar o padrão do que desenvolver por distributividade. E eu vou desenvolver por distributividade para que você veja como é. A gente tem A mais B ao quadrado, tá ok? A mais B ao quadrado é A mais B vezes A mais B. Agora, a gente vai ter A vezes A, escreve. A vezes B, mais A vezes B, escreve. B vezes A, escreve mais AB, porque BA e AB é a mesma coisa. E B vezes B, então escreve mais B vezes B. Agora a gente resolve. A vezes A é A elevado ao quadrado. AB mais AB tem 2AB, então você escreve mais 2AB. E B vezes B é B ao quadrado. Olha o caminho que a gente teve que percorrer em vermelho para chegar ao mesmo resultado que a gente chegou no que está escrito em roxo. Se a gente tivesse simplesmente memorizado e aplicado, nós não precisaríamos percorrer todo o caminho em vermelho, tá ok? É verdade. Vamos a alguns exemplos. Primeiramente, a gente tem que ter em mente o quadrado da soma. Vou enunciar mais uma vez para que isso te ajude a memorizar. O quadrado da soma de dois números é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. E aqui no exemplo, nós devemos desenvolver x mais 2 ao quadrado. E como que fica? O quadrado do primeiro. Se o primeiro é x, x ao quadrado. Mais duas vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 2. Mais o segundo ao quadrado. E o segundo é 2, vai ficar 2 ao quadrado. Agora a gente faz conta. x2 não tem o que fazer, continua x2. 2 vezes 2 é 4, vezes x, 4x. Mais 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, é 4. Acabou, desenvolvemos. Acabou. Viu como é que é fácil? É só aplicar o quadrado da soma. Mais um exemplo. Vamos desenvolver agora 3y mais 2 ao quadrado. Como que fica? É o quadrado do primeiro. Se o primeiro é 3y, vai ficar 3y ao quadrado. Mais duas vezes o primeiro, que é 3y, vezes o segundo, que é 2. Mais o quadrado do segundo. Como o segundo é 2, 2 ao quadrado. E agora a gente faz conta. 3y ao quadrado é 3y vezes 3y. 3 vezes 3 é 9. Y vezes y é y ao quadrado. Ficamos então com 9y ao quadrado. Escrevemos ele. Agora, o segundo termo. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes y, 12y. Mais 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Acabou, desenvolvemos ele. Fácil, não é? É só memorizar o padrão que aparece, tá ok? Tá bom. Agora a gente vai ver o seguinte, que o quadrado da soma tem uma representação geométrica, ou seja, tem como a gente enxergar isso como desenho. Para isso eu preciso que você primeiramente imagine um quadrado de lado AB, tá ok? E eu preciso que você lembre que a área do quadrado é lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Então, a área desse quadrado ficaria sendo A mais B ao quadrado. E A mais B ao quadrado é o quadrado da soma que a gente tinha visto, não é? Só que agora eu vou colorir esse quadrado. Eu vou dividir ele em um quadrado grande, azul, um quadrado pequeno, vermelho, e dois retângulos iguais, verdes. A área do quadrado azul é lado vezes lado. Como o lado é A ao quadrado. A área do retângulo verde é base vezes altura, AB ou BA, a mesma coisa.
como os retângulos verdes são iguais, o outro retângulo verde também é AB. O último quadrado vermelho, o lado é B, então a área vai ficar B ao quadrado. Se a gente somar todas essas áreas, nós temos a área do quadrado grande, de lado AB. E vai ficar assim, ó, área do quadrado azul, A2, mais área de um retângulo verde AB com a área do outro retângulo verde AB, 2AB. Mais a área do quadrado vermelho, mais B2. Isso aqui é simplesmente para você ver que dá para fazer uma representação geométrica, tá? Do que a gente acabou de ver. Outro produto notável, que é interessante que você memorize o desenvolvimento dele, é o quadrado da diferença, que seria uma diferença de dois números elevado ao quadrado. E como que fica o desenvolvimento dele? Bom, se você memorizou o primeiro, o segundo só troca um sinal, tá? Presta atenção. Se a gente tem a menos b ao quadrado, vai ficar o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Só troca o sinal do meio, tá ok? O que era mais virou menos. Agora vamos ver como é que é longo o caminho se a gente resolver fazer distributividade. A menos b ao quadrado é a menos b vezes a menos b, tá ok? A vezes a gente escreve. A vezes menos b dá menos AB. Agora, b menos b vezes a dá menos AB. E finalmente, menos b vezes menos b dá mais b vezes b, porque menos com menos vai dar mais. Continuando, a vezes a é a elevado a 2. Menos AB com menos AB, eu tenho menos 2AB. E b vezes b é b ao quadrado. Olha o caminho que a gente teve que percorrer em vermelho. Se a gente já tivesse memorizado, bastaria percorrer o caminho em roxo, que é muito mais curto, tá bom? Agora nós vamos fazer alguns exemplos para que isso fique bem fixo na sua memória. Para isso, a gente precisa ter em mente o quadrado da diferença, que seria, lembra, mais uma vez, presta atenção na forma como eu enuncio para que você memorize. O quadrado da diferença é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos fazer o exemplo A. Ele quer que a gente desenvolva p menos 3 ao quadrado. Vai ficar o quadrado do primeiro, como o primeiro é p, p ao quadrado. Menos, lembra porque é menos, tá? Porque lá dentro dos parênteses a gente tem o menos. 2 vezes o primeiro, que é p, vezes o segundo, que é 3. Mais o segundo ao quadrado, no caso, 3 ao quadrado. Agora a gente resolve. P ao quadrado não tem o que fazer, tá? 2 vezes 3 é 6, vezes P, 6P, com sinal de menos, menos 6P. Mais 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, 9. Acabou. Vamos para mais um exemplo, exemplo B. Vamos desenvolver 5x menos 4 ao quadrado. Como que fica? O quadrado do primeiro, se o primeiro é 5x, 5x ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro, que é 5x, vezes o segundo, que é 4. Mais o quadrado do segundo. Como o segundo é 4, 4 ao quadrado. Agora a gente faz conta. 5x ao quadrado é 5x vezes 5x. 5 vezes 5 é 25, x vezes x é x ao quadrado. Escrevemos a resposta. Agora, o segundo termo, 2 vezes 5 é 10, 10 vezes 4 é 40. 40 vezes x, 40x. Como tem o sinal de menos, menos 40x. E o último termo, 4 ao quadrado, é 4 vezes 4, que é 16. Acabou. Resolvemos. Tá ok? Agora a gente vai para a representação geométrica do quadrado da diferença. O que seria a representação geométrica? É uma forma de ver que dá para representar com desenhos essa expressão algébrica, tá bom? Então, primeiramente, você vai imaginar um quadrado de lado A e, posteriormente, em cada cantinho do quadrado, eu vou tirar uma partezinha que eu vou chamar de B e vai ficar igualzinho esse segundo desenho, tá ok? Bom, a área do quadrado vermelho é lado ao quadrado e vai ficar A ao quadrado. Agora, a área do quadrado laranjado, como tudo era A e eu tirei B de cada lado, a gente obteve um quadrado laranjado de lado A menos B. E a área dele é lado ao quadrado. Como o lado é A menos B ao quadrado. O retângulo azul, a área de um retângulo é base vezes altura. Ou altura vezes base, o que você acha melhor, tá?
Então vai ficar B, que é um lado, vezes o outro, que é A menos B. Como os retângulos azuis são iguais, o outro retângulo azul também tem área B, que multiplica A menos B. E o quadrado verde, como o lado dele é B, é só fazer B vezes B, que nós temos B ao quadrado. E o que a gente quer representar é o A menos B ao quadrado, que é o quadrado da diferença. E como que a gente escreve ele? Ele vai ser a área do quadrado vermelho, que é A2, menos um retângulo azul menos o outro retângulo azul. Como os dois retângulos azuis são iguais, e cada área é B que multiplica A menos B, vai ser menos 2B que multiplica A menos B, menos o quadrado verde, menos B2. Agora é só desenvolver. A2 não muda, tá ok? Aqui agora a gente usa a distributividade. Menos 2B vezes A dá menos 2AB. Menos com menos dá mais. 2B vezes B dá mais 2B ao quadrado. E o B e o menos B2 do lado de fora continua. Continuando. A2 continua A2. Menos 2AB não tem outro AB para somar nem subtrair. Continua. E 2B ao quadrado menos B ao quadrado sobra 1B ao quadrado. E a gente vai ficar com a nossa representação geométrica, agora escrita de maneira algébrica. Tá ok? Agora nós vamos ver um outro produto notável chamado produto da soma pela diferença. É o mais tranquilo, tá? Sempre quando você encontrar uma soma de dois elementos vezes uma diferença dos mesmos dois elementos, o resultado é sempre o quadrado do primeiro elemento menos o quadrado do segundo elemento. Olha só, eu vou desenvolver para você ver como o caminho é longo e é muito mais fácil a gente memorizar o que está em roxo. Se a gente quer fazer A mais B vezes A menos B, a gente começa com distributividade. A vezes A vezes menos B é menos AB, B vezes A dá mais AB, mais B vezes menos B mais com menos dá menos B vezes B. Continuando, A vezes A é A ao quadrado, menos AB com mais AB dá zero. Menos B vezes B dá menos B2. Pronto, desenvolvemos. Mas observa que era muito mais fácil a gente ter memorizado o que está escrito em roxo, tá ok? E agora a gente vai para alguns exemplos. Primeiramente, a gente tem que ter em mente o produto da soma pela diferença, tá? Sempre que a gente tiver uma soma de dois termos vezes uma diferença de dois termos, vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E o exemplo A é assim, ó, x mais 5 vezes x menos 5. É um produto de uma soma por uma diferença. X ao quadrado, que é o primeiro ao quadrado, menos o segundo ao quadrado, que é menos 5 ao quadrado. Continuando. x2 não tem o que fazer, continua. 5 ao quadrado é 25, então é menos 25. Acabou, resolvemos. Vamos para a letra B. 2y mais 7, que multiplica 2y menos 7. Mais uma vez, é o produto de uma soma por uma diferença. Então vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E o primeiro é 2y, então vai ficar 2y ao quadrado. Menos o segundo é 7, vai ficar 7 ao quadrado. 2y ao quadrado é 2y vezes 2y. 2 vezes 2 é 4, y vezes y é y ao quadrado. 4y ao quadrado, você coloca no lugar do 2y ao quadrado. Menos 7 ao quadrado. 7 vezes 7 é 49, então vai ficar menos 49. Acabou, resolvemos. E por último, para encerrar os nossos produtos notáveis, nós vamos ver o cubo da soma, tá? O que seria o cubo da soma? Seria uma soma elevada à terceira potência. A terceira potência a gente chama de cubo, tá ok? E como que vai ficar? Muito simples. Presta atenção na forma como eu enuncio que te ajuda a memorizar. Então vai ser o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo mais o cubo do segundo. Mais uma vez, o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Repara que no segundo termo é o A que está ao quadrado. No terceiro termo já é o B que está ao quadrado. E sempre termina com o cubo dos dois, tá ok? Isso te ajuda a memorizar. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. A gente vai desenvolver x mais 2 ao cubo. Vai ser o cubo do primeiro. Se o primeiro é x, x elevado a 3.
mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo. Então, é mais 3 vezes o primeiro, que é x ao quadrado, vezes o segundo, que é 2. Mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo. 3 vezes o primeiro, que é x, o segundo é 2, então é 2 ao quadrado. E, finalmente, o cubo do segundo. Se o segundo é 2, 2 ao cubo. Agora a gente resolve. X ao cubo, não tem o que fazer. 3 vezes 2 é 6, vezes x ao quadrado, 6x ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 3 é 12, 12 vezes x, 12x. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Bom, vamos lá. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 de novo dá 8. Pronto. Vamos para o último exemplo, B. Y mais 3 ao cubo. Como que fica? O cubo do primeiro, se o primeiro é y ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo. Então, o primeiro é y ao quadrado, vezes o segundo, que é 3. Mais 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo. Então, é 3 vezes o primeiro, que é y, vezes o quadrado do segundo. Como o segundo é 3, 3 ao quadrado. Mais o cubo do segundo. Como o segundo é 3, 3 elevado ao cubo. E agora a gente termina as contas. Y ao cubo não muda. 3 vezes 3 é 9, vezes y2, 9y2. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9, vezes o 3 da frente, 27, vezes y, 27y. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, vamos lá. 3 vezes 3, 9, vezes um 3 mais uma vez, 27. Pronto, acabou. Com isso, nós terminamos a nossa aula sobre produtos notáveis, tá ok? Vejam, revejam, até que você consiga memorizar os padrões que aparecem nesses produtos notáveis que eu te mostrei, tá bom? E aqui no canto vai aparecer a playlist do nono ano, logo debaixo dela o último vídeo que eu gravei, tá ok? Que é como traçar circunferência, mediatriz e bissetriz com régua e compasso. Aqui em cima vai aparecer a minha foto, clica nela, se inscreve no canal, muito obrigado.